nossas qualificações para aprender esse maldito método. É tão estranho. Então, tudo isso foi devido aos seus sentimentos de fazer espadas. Neste momento, ele olhou para Chan Mayang e o vi resmungando continuamente. Pílula mista de Yuan saqueada. Medicamento, elixir, misto. Pílula, elementar, seita. Medicamento elixir, espada, agarrador, discípulo. Tudo parece bem... Vamos lá. Truques experimentos. Emoções todas repetidas continuaram depois da vida. O elixir, a espada. O discípulo, o teste. Emoções todas repetidas continuaram depois da vida. Ele continuou caminhando para frente sem rumo, fazendo Yanjong chamar confusamente Chan Mayang. Ele estava prestes a gritar mais, quando Bar Tian sinalizou para o silêncio. Apenas deixe-o pensar que Chan Mayang continuou andando. Parecia... Ele queria conectar essas palavras. Bar Tian, sorriu o irmão. Parece que percebi algo. Não sei o que ele percebeu. Apenas murmurou muitas vezes elixir medicinal. Misturou você na pílula. Continue a discipular. O Mixed Yuan Elixir Sec continuou seus discípulos. Os discípulos sexuais mistos de Yuan logo voltaram à força, levando à entrada do assento da espada. Chan Han destruiu seu cérebro. Pense nisso. Pense nisso, todo mundo quer. Misturei você no Dan e é o método Dan. A entrada da corrida da espada. É o túmulo do vencedor da espada. Talvez eu estivesse errado desde o começo. Medicamento elixir. Não queria que todos soubessem que ele era aquele que agarrou a espada, sem prata, mas queria que todos soubessem que o elemento misto, pílula, estava em seu antiga. Talvez eu tenha adivinhado errado desde o início. Bloco 10. Não queria que as pessoas o vissem roubando a espada, sem prata, porque desde o início ele não queria que ninguém descobrisse sobre isso. Portanto, ninguém no mundo sabe que a semente da espada é a tumba do grupo Bandeli Sword. Então, se ele quiser esconder seu lugar de descanso, ele absolutamente não pode deixar a pílula na semente da espada. Então, onde está seu verdadeiro túmulo? Onde os pilares mistos de Yuans mantidos? Faca voadora. Um dia antes do evento de corrida de espadas, enquanto estava deitado no telhado com a luz vermelha, olhando para a montanha em frente, ele perguntou sobre isso. O que você acha que é especial sobre aquela montanha? Ele disse: o que é a montanha? Você quer dizer que a montanha à sua frente não está morta? É aquela tinta? Bem, é muito especial. Devido a muitos incêndios e desastres naturais. A estrada para chegar lá está quase selada. Agora só resta um caminho. Mas por que você quer me perguntar? Você quer saber essa informação para que você possa aprender a me enganar? Naquela época, ele apenas riu
E agora, ao caminhar perto dele, ele se lembrou dessas palavras. Havia apenas um caminho até a montanha. Uma estrada onde muitos desastres naturais ainda permaneciam. Este é o caminho para a semente da espada. A estrada não é uma estrada. A estrada pode levar ao destino, mas também pode levar ao lugar errado. Apenas aqueles que podem percebê-lo corretamente pode chegar ao seu destino. 5 pessoas estavam paradas na frente da cratera, entrando no campo da espada. Bactian se aproximou e perguntou a Tian Mayan o que a pedra sabia. Ele de repente perguntou, talvez, mas, tio, o que as pessoas que vieram antes desta corrida de espadas farão? Ele ficou um pouco confuso quando perguntado, mas também disse honestamente que seus pensamentos vêm aqui. Claro que você pode entrar lá, falar, mas como? Bem, se houver uma porta, nós entramos. Isso é natural. Mas assim que ele terminou de falar, ele de repente percebeu algo. Abrindo a porta e entrando na entrada. Esta palavra pode ser entendida de várias maneiras. Pode-se dizer que entra em uma porta. A porta aqui é a espada. Mas também pode ser entendido como introduzindo artes marciais. Próximo chegar a um caminho estreito com muitas armadilhas. Jogul também veio e perguntou. Introdução à prática é que o que ele quis dizer é isso. Cultivo é sobre praticar dificuldade, como se estivesse passando por uma porta estreita. Todos cultivam, no começo, o mesmo. De um caminho largo, a dificuldade diminuirá gradualmente. Só aqueles que perseveram tentarão. Resultados podem ser alcançados. Agora foi revelado Bach 10. Ficou surpreso. Em outras palavras, esgrima pode ser entendida como um caminho de prática. Desde o início para dificuldades e dificuldades. Tian Mayang explicou. Mas também existem muitos caminhos diferentes, assim como praticar exercícios. Nem todos seguem o mesmo caminho. Cada pessoa tem sua própria percepção e compreensão. Ir em direções diferentes, tendo dito que todas as artes marciais eventualmente se reúnem na mesma direção, mesmo que eles comecem da mesma forma. O processo de treinamento irá em direções diferentes. Mas todos eles se unem com o mesmo objetivo. Cultivando com sucesso as artes marciais. Estude como aqui, não importa para que lado você vá. Você acabará alcançando um grande espaço. No final da estrada, também há muitos zumbis na caverna. Muitas manchas escuras, sem luz. John, especulou assim. É a mente demoníaca como uma pessoa que não tem consciência de si mesma. Talvez, durante o processo de cultivo, ele vai cair na mente demoníaca. Jogul se perguntou o que dizer do último penhasco a escalar. Depois de escapar da mente do demônio, tivemos que fazer isso. Pode-se dizer que a resposta de Bachan é a coroação de Dalpou? Agora eu posso entender completamente o significado da semente da espada.
no final da estrada, onde a luz brilhante brilha. Isso significa que eu aperfeiçoei minhas artes marciais. Subindo o penhasco, pode-se dizer que foi coroado com Taisme, alcançando o reino da sublime abnegação. E escapar do mundo. Então, e aquelas armas enferrujadas no penhasco. Depois de ser promovido a Dalpole, como é que vemos essas coisas de novo? Pode-se dizer que não haverá mais nada. Então, o que pode-se dizer, mesmo que as pessoas tenham atingido o pináculo do taoísmo, naquela hora as pessoas ainda se matam e competem por tudo. No final, não haverá mais nada. O caminho para praticar artes marciais é assim. Praticando artes marciais para si mesmo. Qual é o ponto de ser bom? E no final, ainda é apenas a morte. Pode-se dizer que a espada não é o lugar onde o elixir representa um desafio. Para que todos possam obter a pílula de elemento misto. Mas a imagem transformar seu próprio significado. Ou pensamentos sobre aprender artes marciais. Como ele disse, ele sempre odiou artistas marciais que matavam pessoas. Não importa o quanto ele tentou dissuadi-los. Era impossível o fato de que ele curou pessoas e salvou pessoas. Mostrou que ele valorizava muito a vida. Mas quanto mais ele valorizava, mais ele odiava artistas marciais. É por isso que ele, secretamente, assumiu o título de caçador de espadas, para roubar todas as armas dos principais especialistas. Como se dissesse que, se eles aprendem artes marciais e matam outros, é melhor não aprender. Bem como tirar armas, que simboliza suas artes marciais. Bach 10 inclinou a cabeça levemente e murmurou. Não importa o que ele fez. No final, ele ainda não conseguiu mudar nada. Chan Mayang disse que é claro. Artistas marciais consideram as artes marciais como sua vida, como eles podem aconselhar. Você pode convencê-los a desistir. O significado disso é o elixir que ele queria transmitir. Era que as artes marciais são apenas ferramentas para matar pessoas, mesmo que pratique até o fim. Os resultados ainda não seriam nada. Pode-se dizer que não importa o quão bonitas as palavras sejam usadas. Para encobrir as razões para prejudicar as pessoas. Eles são apenas desculpas. Joe Gould expressou, portanto, na corrida da espada, no final, não há nada. Ele acenou com a cabeça de volta 10. Se perguntou. Então, como você acabou aqui? O que você quer que confirmemos se essas palavras são verdadeiras ou não? Ele respondeu como eu analisei. A espada não é o túmulo do elixir, que são apenas seus pensamentos sobre artes marciais. É a tumba do grupo Bandali Sword. O elixir de remédio é uma pessoa vencedora de espadas. Mas ele não é assim. Ele também pode ser considerado duas pessoas diferentes. Essa identidade acabou de ser criada por ele para dizer aos artistas marciais que suas artes marciais, de treinamento artístico acabou sendo nada. Tendo dito isso, ele olhou para o céu e quando ele finalmente chegou aqui, ele percebeu isso. Quando as pessoas estão desapontadas, que eles não podem alcançar seus objetivos. Eles vão olhar para o céu em busca de algo. O que eles estão procurando é a esperança.
Quanto àqueles que perceberam a verdade, eles vão suspirar e olhar para o chão. Porque o chão é a realidade. Esta é a vida que cada pessoa precisa. Reconsiderar não aquela fantasia rebuscada. Na Terra, existem pessoas com vida. Pessoas que sempre tentam sobreviver, em face de todas as dificuldades. Mas, se eles percebem o propósito ou não, se eles ainda têm ilusões, eles ainda vão seguir em frente. Objetivo errado ou certo, ambos têm seu próprio caminho. Seja lamentando ou percebendo erros. Ninguém quer parar. Só podemos seguir em frente e esperar por uma vida melhor. Enquanto eles estiverem vivos, eles continuarão a avançar. Todos os artistas marciais vieram aqui. Mas no final, eles não puderam continuar. Talvez eles tivessem outros caminhos para si. Mesmo que sua percepção não esteja correta. É tudo por causa da ganância, que os levou ao caminho errado. Chiang continuou a caminhar para frente, através da terra vazia e na floresta. Seus 4 irmãos tios, todos o seguiram com confiança. Neste momento, ele tinha a resposta em seu coração. Depois de havia muitas pistas que não foram compreendidas. Neste lugar, não havia uma folha de grama no chão, mesmo no meio da floresta. Cada um que veio aqui era diferente. Isso leva à desorientação. Este lugar pensam, é o tesouro que eles estão procurando. Mas a ideia foi mostrada no chão. Este lugar é apenas uma terra morta. As pessoas não podem existir aqui. O tesouro está completo. Foi porque eles foram atraídos pela espada. Então eles ignoraram o caminho atrás. Isso é exatamente o que o Elixir que ele quis dizer. Siga em frente. Não importa o que aconteça. Tente seguir em frente. Não deixe que equívocos afetem seus objetivos originais. Mesmo que seja impossível ou difícil. Apenas siga em frente. Talvez, nesse caminho, eles encontrarão soluções para seus problemas. Não pare toda vez que você encontrar dificuldades, mas pense no seu objetivo original. Tudo pela vida por um objetivo definido. Este lugar, todos finalmente pararam na frente como um pequeno riacho. Chan Mayang observou tudo silenciosamente avaliando. Um lugar sem nada em comparação com a paisagem circundante. Um lugar extremamente integrado com a natureza. Talvez seja o lugar que precisa ser. Depois de olhar para ele, Bakshan supôs que este poderia ser o último lugar. A maioria das pessoas parou no Sortse. Mesmo que neste ponto eles não entenderam o significado do medicamento. Elixir, eles simplesmente ignoraram. Ele explicou que eu gosto porque, basicamente, este lugar não é nada especial em comparação com outros lugares. Ele avançou um riacho suave, correu pela floresta. O fluxo de água não é forte. Mas esta é uma coleção de outros fluxos. Todos vindo para a mesma fonte. E indo para o grande mar, bem como o significado que todas as estradas
levam ao mesmo ponto final. Este fluxo harmonioso de água é a fonte da vida de cada animal e criatura na floresta. Isso também pode ser chamado de fonte de tudo. Assim como as pessoas sempre têm um bom e coração bondoso escondido dentro deles. Pode-se dizer que, para chegar a este lugar tranquilo e tranquilo, as pessoas devem passar por muitas dificuldades, bem como minhas próprias dificuldades e medos. A espada é as dificuldades e medos do Elixir na vida. O que ele encontrou é o medo das artes marciais, das coisas que ele fez como um vencedor de espadas. Para superar isso, ele tentou muito. Quando ele supera, é seu orgulho. Chanhan esperou no riacho. Caminhando de volta para a rocha, ele disse: este lugar está em harmonia com a natureza e nos dá uma sensação de relaxamento geral. Talvez. Mas, quando ele superou esse medo, ele se transformou em vida, a ideia e o desejo que ele sempre almejou. Sempre querendo salvar muitas vidas nesta vida. Também por causa disso que ele nunca parou. Esse é o pensamento e o objetivo que ele disse. Tudo isso soa simples, mas nem todo mundo pode fazer isso. Qualquer um que possa vir já entende um pouco do que ele quer transmitir. Esta é a origem da vida onde todas as coisas crescem. Então, viemos ao lugar certo. Este lugar é o túmulo do Elixir medicinal. Deve estar aqui. Ele, de repente, estendeu a mão para o riacho. Penetra profundamente em uma rachadura na rocha, onde a água flui. Estendendo a mão para Grove por um tempo. Ele negou que também tocou em algo. Chamayang imediatamente sentiu algo estranho, mas espere. Ele tentou se inclinar mais fundo. Finalmente, entendi. Imediatamente depois disso, ele retirou a mão. A pequena mandíbula de madeira foi puxada para a luz. Quando ele mesmo viu, ele ficou um tanto atordoado. O espaço é apenas tranquilo. O som do vento e do fluxo pode ser ouvido. Os 4 brancos olharam atentamente para ele. Segure em terra, segure em terra. Segurando na Chamayang, respirou fundo e depois exalou. Ele abriu lentamente a caixa. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Era você gaguejando. As 4 pessoas atrás viram e gaguejaram de horror. Original e que tá bem dentro. É um livro de pílulas medicinais. Ao lado disso são pílulas medicinais cuidadosamente embaladas. Chamayang sorriu alegremente. Ele levantou a mandíbula e gritou alto. Eu já vi. É a pílula mista? É a pílula mista. Ok. Elixir, eu entendo o que você quer dizer. Eu sou muito talentoso. As 4 pessoas também quebraram alegremente. Eu fiz isso. Eu encontrei. Chamayang gentilmente abre o livro Dan Fun.
Logo nas primeiras páginas estava uma mensagem do Elixir, enviado ao sucessor do meu manto e bola. Se um dia você vier a este lugar, quando você entende a intenção do meu arranjo, então você estará totalmente qualificado para herdar meu manto. E tigela a pílula de elemento misto. É uma coisa preciosa. Este método de pílula, quando você tiver, use-o para ajudar a todos. Esse é o meu desejo, se você pode encontrá-lo aqui. Você vai entender completamente o que estou dizendo. Lendo essas palavras, ele não pôde deixar de ficar animado. Esta é a pílula mista de Yuan. Ele tirou a camisa. Então ele imediatamente tirou a camisa e enfiou a mandíbula no peito. Em seguida, coloque sua camisa para proteger suas costas e peito. Com cuidado, mesmo sorrindo sem parar, Bakdés ficou sem palavras. O que há de errado com Chan Yan? Ele deve estar tão feliz que podemos entender completamente isso. Eu não posso segurar minhas emoções. Até minha baba continua a pingar. É esta a pílula de elemento misto. Nas lendas dos rios e lagos. Mesmo que eu tenha chegado a esta espada, com a esperança de encontrá-lo. Mas acho que não se tornou realidade agora. Chan Mayang respirou fundo e exclamou: Não há nada mais divertido. Eu já peguei a pílula de elemento misto. Então eu tenho que agradecê-lo. Disse e feito. Ele foi para a pilha de pedras, empilhados, um em cima do outro, onde a mandíbula de madeira é colocada. Respeitosamente ajoelhe-se e conte até o chão. 3 o suficiente para se ajoelhar e 9 para se curvar. Cada um ficou para trás e observou com atenção. Depois de terminar, ele ainda estava de pé, com a cabeça baixa. Bab Tanner se aproximou e perguntou: O que você está fazendo? Este não é o túmulo de um elixir medicinal. Ele explicou: Não. Este é o túmulo daquele elixir. Talvez ele realmente não descanse neste túmulo também. Porque sua vida teve tantas mudanças, ele não queria mais nada. Então ele provavelmente foi a todos os lugares neste mundo, fazendo o que ele queria. Também é possível que naquela árdua jornada, ele perdeu a vida nas florestas profundas e montanhas. Um lugar que ninguém conhece. Mas este também é o último lugar onde seu desejo ao longo da vida foi deixado para a posteridade. Continha todos os seus desejos neste mundo. Portanto, podemos considerar isso como seu túmulo. E prestar nossos respeitos a ele aqui. Por causa do que ele deixou para trás. Espero que a posteridade entenda que o que precisa ser já feito está aqui, onde quer que seu corpo esteja. Não é importante, o importante é que sua vontade e aspiração ainda existem só porque estava ventando. Chamayang disse: Ok. Eujon se perguntou: Mas não somos realmente seus descendentes. Então, tá tudo bem pegar o Dan por enquanto. Que me parece que não é muito bom. Está de acordo com os desejos do remédio. Não é uma fada. Ele tranquilizou. Tudo bem. Ele saiu da forma da nós e ganhamos Dan aqui.
Ele testou os descendentes. Quem veio aqui para encontrar a pílula mista de Yuan foi aquele que ele confiou os seus desejos também. Ele não tinha outra escolha. Então foi a vontade de Deus que viéssemos aqui, mas você também entende que naquela época ele não gostava de discípulos. Se você quisesse passar suas vestes e tigelas para eles, ele teria feito isso, não deixando o Dan formar nós e ganhar Den aqui para a gente encontrar. Portanto, somos nós que ele escolheu. Não precisa mais pensar. Falando disso, as palavras do irmão no sonho apareceu em sua mente novamente. E, em algum momento, ele também terá sonhos e coisas para fazer. Naquela época, meus discípulos e descendentes, vai continuar a realizar esse meu sonho. Esse é o significado de uma Não simplesmente seita, um lugar, pessoas com os mesmos interesses e vontade, para viver juntos em harmonia. Através da seita, o importante é a vontade. Os sonhos que ainda não realizamos será continuado por nossos descendentes. Tanyan vagou um pouco surpreso. Sonho naquela época? Isso é exatamente o que eu queria te dizer. É por isso que você voltou para me dizer a verdade sobre tudo. E para abrir o caminho para eu encontrar eu não pensei que você já se preocupasse tanto comigo. Antes de ele empoleirou os lábios, parecia que ele tinha derramado lágrimas. Ele gentilmente levantou a mão para esfregar. John o viu parado naquele canto e ligou. Cham Mayang. Ele conteve suas emoções e expressou. Embora atualmente podemos ter muitas deficiências e sonhos não realizados, mas nossos descendentes continuarão a herdar isso. Portanto, agora também precisamos tentar o nosso melhor para fazer o que queremos. A seita é onde a vontade de sonhar sempre ser mantido e continuado. Ele tem muitos seguidores, mas talvez ele não confie neles. Ele era um homem estranho, então seu conhecimento era muito grande. E a expectativa de que um discípulo pudesse continuar, como vestes e bolas, era demais. Mas foi essa expectativa que o decepcionou, ao olhar para eles sendo bons demais, e ter expectativas muito altas para os outros. Também é uma coisa ruim naquela época. Ele apenas julgou e avaliou os outros, com base em seus próprios pensamentos. Em seus olhos, todos neste mundo não são perfeitos. E não é reconhecido por ele como alguém que pode herdar suas vestes e bolas. Também pode ser dito que ele era muito considerado em si mesmo. E talvez ele fosse o único que poderia continuar seus sonhos inacabados. Mas no final, o tempo o decepcionou. Eu costumava ser tão vaidoso antes, mas eu vi, e o elixir da sua vida provavelmente será o mesmo. No final da sua vida, o eu do passado era diferente do eu do presente. Nós costumávamos sempre pensar que estávamos certos. Tantas coisas que fizemos sem pensar bem. Naquela hora, os irmãos mais velhos viram meus erros e me ensinaram que, em algum momento, os irmãos juniores, quem eu pensei que tinha muitas deficiências, se tornariam uma parte importante da equipe. Esta minha vida
através deste. Agora entendo o que significa irmão mais velho. Você é como um elixir medicinal. Não importa o quão talentoso você seja, sua força é limitada. Você não pode fazer tudo sozinho. Se eu não tivesse meu tio para governar, meus discípulos e meus irmãos para trabalhar, eu não seria capaz de realizar nada grande. Não sei quanto tempo pensei nisso. Chan Mayang de repente coçou a cabeça e disse: Chile. Obrigado a todos. Ouvindo essas 4 palavras, todas as 4 pessoas ficaram assustadas e confusas, reunindo-se e sussurrando. Ele está nos agradecendo. O que está acontecendo? O que há de errado com ele? Ele de repente se sentiu estúpido. Era verdade. Mas mesmo assim, ele ainda sorria secretamente. Agora, eu não tenho mais que fazer tudo sozinho. San reiniciou mais forte do que antes. Minha vontade se fundiu com o San. Enquanto um filho existe, meu sonho será realizado. Perceber, mesmo que nesta vida não possamos realizar esse sonho. Nossos descendentes continuarão nosso sonho. Com a nossa vontade, vamos tentar, junto com nossos irmãos e irmãs, para ajudar o filho a se tornar cada vez mais forte. Isso é exatamente o que meu irmão queria me dizer. Eu entendo isso agora. Muito obrigado, irmão. Nosso filho é nossa casa, onde sempre queremos que todos os nossos irmãos sejam felizes. Por esse sempre motivo, tentamos o nosso melhor para protegê-lo e alimentá-lo. Com meus irmãos e irmãs. Superar dificuldades juntos. Eu me sinto muito sortudo por tê-los sempre ao meu lado. As confissões terminaram. Chan Mayang virou-se para olhar para as 4 pessoas e disse: Todos vamos para casa. Vamos voltar para o filho de Oi. Na seita Orsha. Mestre da seita. Wei Tong estavam lendo a carta enviada de volta. Ele exclamou, preocupado espadachim. Eu não pensei que aquelas crianças viriam aqui. É muito perigoso lá. Estou preocupado com a segurança deles. Mais velho, nós e TNG me lembramos irmão. Desta vez você não deve deixá-los entrar na corrida da espada. É muito perigoso perder sua vida. É como jogar. Então você precisa repreendê-los severamente. Nós em Washon só agora estamos tendo um renascimento. Mas essas são as elites que temos agora. Isso é tudo que temos. Se quisermos reconstruir a glória do passado, então precisamos fazer o nosso melhor para protegê-los. Você também precisa fazê-los perceber que sua segurança é mais importante do que qualquer coisa. O líder da seita também concordou quando ouviu que você está certo. Quando eles voltam, eu direi a eles para que eles entendam. Van Ken disse novamente, mas desta vez, as crianças se saíram muito bem e nomearam errado. Também precisamos recompensá-los. As crianças fizeram isso pelo filho Oa. Ouvindo isso, o rosto da pinça Xuan imediatamente se iluminou como uma flor. O que você disse é certo. Eles fizeram muito bem. Então é claro que eles precisam ser recompensados.
idoso, e ficou sem palavras. O grande mestre olhou alegremente para a carta e pensou que as crianças realizaram. Superou minhas expectativas. Eles